vamos, então, dar início, e eu passo, então, a palavra diretamente para o professor Marcelo, que vai começar dizendo, basicamente, quer dizer, a ideia é que se fale um pouco sobre as consequências que essa possível aprovação poderia ter para o sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo. Por favor, Marcelo, pode dar início. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa aqui do IVPESP, agradecer a presença dos colegas e do deputado Sérgio Victor, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alesp. Então, agradecer a disponibilidade, mesmo num dia tão complicado, tão difícil como estamos tendo. Eu vou simplesmente ressaltar alguns pontos que eu acho que meus colegas depois vão completar. Naturalmente, a preocupação imediata com o PL 529 é a questão financeira. Nós temos uma dificuldade intrínseca, já a que vem se colocando há muitos anos, pelo menos há 6 anos as universidades vêm trabalhando com déficit em seus orçamentos anuais e, de fato, um superávit no balanço patrimonial que ocorre no final do ano não significa que as universidades e a própria FAPESP não estejam em dificuldades importantes do ponto de vista de financiamento. Então, isso é algo que é importante destacar. Não existe dinheiro sobrando, principalmente num ano em que nós tivemos aí uma frustração de receitas considerável devido à redução da atividade econômica. No segundo lugar, que eu acho que vale a pena ressaltar e discutir, é que as universidades, em muitos casos, têm trabalhado mais do que nunca. Nós temos áreas hospitalares, nós continuamos as nossas atividades didáticas, as pesquisas contra a pandemia, e no caso da Unicamp, que eu dou exemplo, nós temos a área de saúde aqui que atende mais de 6,5 milhões de pessoas na região de Campinas, e os custos aumentaram imensamente, e nós continuamos, ampliamos leitos, inclusive, durante este período. As universidades também, vale ressaltar que de todas as autarquias consideradas neste projeto de lei, são as únicas que realmente, com este repasse, pagam os seus ativos, os funcionários e docentes ativos, e aqueles que estão aposentados. Então, nós temos uma folha de pagamento que corre riscos se este projeto de lei for aprovado. E, finalmente, não menos importante, pelo contrário, eu acho que é um aspecto fundamental da preocupação nossa, realmente um ataque à autonomia universitária, uma autonomia que foi conquistada em 1989, ou seja, pouco mais de 30 anos, e que tem dado resultados tão significativos para a ciência, tecnologia e educação no estado de São Paulo. Nós temos aí um caso de sucesso mundial no estado de São Paulo, onde as 3 universidades públicas, junto com o sistema aí comandado de ciência e tecnologia pela FAPESP, tem mostrado aí indicadores espetaculares no que diz respeito à produção científica, à formação de recursos humanos, à extensão e à assistência da população. E justamente neste momento, atacar, quebrar este processo tão benéfico para o estado de São Paulo é realmente algo que nós precisamos estar unidos e lutar contra esta questão. Então, deixo estes aspectos mais gerais, que os meus colegas posteriormente poderão colocar mais informações, mais questões dentro desses aspectos que eu acabei de levantar. Eu deixei apenas aqui como uma breve introdução sobre o assunto. Então, agradeço a oportunidade e passo a palavra aqui a outro colega. Obrigado. Por favor, então, Sandro, você pode dar sequência? Inicialmente também gostaria de dizer da satisfação de estar presente aqui nessa live organizada por você, né, juntamente com os demais colegas, e também parabenizá-lo por mais essa iniciativa, né, do IVPESP, na direção de defender um patrimônio público. Patrimônio público não só da sociedade paulista, mas um patrimônio de toda a sociedade brasileira, que é justamente esse sistema de ensino superior e de ciência, tecnologia e inovação. Então, parabéns aí por mais esse seu trabalho
por mais essa sua iniciativa como presidente do IVP. Eu gosto de metáfora e eu gostaria logo de no início dizer, Hélio, que o projeto vai, no dito popular, vai direto na jugular, né, da autonomia financeira das universidades, e é claro que acabará comprometendo a sustentabilidade desse modelo que tem um pouco mais de 3 décadas. A única diferença com que a minha sábia avó fazia na hora de matar galinha é que ela sangrava porque ela cortava as 2 artérias, né, e as 2 veias ao mesmo tempo. Aqui nós temos apenas um golpe em uma das veias, né, em uma das veias jugulares, e o mais importante é que, se permitirmos essa situação, né, é o que vem depois, que virá na sequência. Então essa é uma grande preocupação nossa, e eu gosto de sempre trazer metáforas, porque ajuda no entendimento, né? E foi com essa autonomia, Hélio, que o Estado de São Paulo conseguiu esse sistema robusto, né, que não apenas forma profissionais qualificados, né, mas contribui sim, como o Marcelo já disse, com a ciência, né, inovação, a ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo e do país como um todo, né, e principalmente é uma parceira do governo do Estado de São Paulo na busca de solução para problemas concretos da sociedade, inclusive o mais recente, que é essa pandemia. Na história, essa autonomia, nesses 30 anos, essa autonomia sofreu várias ameaças, né? E elas, felizmente, até o momento, foram revertidas, né, por intelectuais, pela defesa, né, como nós estamos fazendo agora, por intelectuais, acadêmicos, governadores, legisladores, que enxergam o futuro por meio do conhecimento e buscam um Estado empreendedor. Então, eu aproveito a oportunidade aí para agradecer o trabalho do deputado Sérgio Victor na Alesp, né, que, como já foi dito, é o nosso presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. Em se tratando dessas ameaças, da história dessas ameaças, né, nós estamos finalizando um livro que trata dos desafios das universidades públicas, agora no século novo, né, no século XXI, e um dos capítulos justamente trata das ameaças. E nós selecionamos 6 ameaças, desde a virada da década para a década de 90, ameaças com manobras na LDO, ameaças, a mais conhecida, e vira e mexe as pessoas se lembram, que fez justamente o governador Serra a fazer o decreto declaratório número 1, mas chegando até a CPI das universidades na Alesp no ano passado. Então foram várias ameaças revertidas, e eu espero que como o livro ainda não foi publicado, né, nós estamos na revisão, decidimos incluir a 7ª, porque o PL 529 também é uma ameaça, e desejo aí sucesso, Sérgio Victor, na Alesp, para que nós tenhamos também um desfecho, uma reversão desse processo, justamente por pessoas que veem, né, que o grande capital, né, do nosso século é o capital do conhecimento. E para finalizar, né, eu sempre gosto de falar de algumas frases, e quando eu me sinto ameaçado nos meus direitos, e aqui não são direitos da pessoa Sandro, mas os direitos das universidades e da FAPESP, né, eu sempre releio, né, eu procuro lembrar, né, do poema, né, No Caminho, de Mayakovsky, No Caminho com Mayakovsky, né, que é de um brasileiro, né, do Eduardo Alves da Costa, e que ele fala muito bem isso, né, dos golpes sucessivos perante os nossos direitos, e se não nos defendermos, se não fizermos a defesa, aspas, arranca-nos a voz da garganta. E a nossa forma de defender é através da nossa garganta, da nossa voz, né, e também, principalmente, já comentei em outros eventos, né, da frase célebre do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que aspas novamente, eu sou eu e a minha circunstância, e se não salvo a ela, eu não salvo a mim. Né? Então, Hélio, obrigado aí pela oportunidade, né, e novamente parabenizo aí no seu trabalho, de manter vivo, ou seja, de dar voz, né, para acadêmicos, para legisladores, para secretários de Estado, para governantes, que realmente querem defender, né, no Estado de São Paulo, esse sistema que tem mantido o Brasil aí, sempre colocando o Brasil num cenário
de produção acadêmica qualificada. Obrigado aí pela oportunidade, essa é a minha primeira intervenção aí para contribuir com a sua live. Obrigado pelas palavras, Sandro, fico muito contente. Por favor, agora eu passo a palavra para o professor Varrão. Boa tarde a todos e a todas. Hélio, é sempre um prazer participar dos seus eventos, e como disse o Sandro, você é um dos líderes da defesa de instituições públicas de ensino e pesquisa, e eu parabenizo por essa sua luta contínua. Eu fico também muito contente de estar numa discussão junto com o deputado Sérgio Vitor. Antes de iniciarmos o programa, inclusive, eu estava agradecendo a luta com que ele está travando para defender as instituições as universitárias paulistas e a FAPESP. Então, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo seu comportamento. Meus colegas Marcelo Nobel, da Unicamp, e Sandro Valentini, da Unesp, e o Luiz Eugênio, da FAPESP, já está conosco também. Bem, eu não vou repetir o que meus colegas falaram e nem precisamos discutir a importância da autonomia. Eu queria, talvez, aproveitando que o deputado Sérgio Vitor está aqui, que na Assembleia me falaram que isso aqui era um privilégio das universidades paulistas. A autonomia financeira ligada a uma parcela de um imposto, no caso, ICMS. Eu diria que não é um privilégio das universidades paulistas, é uma falta de conhecimento. Todas as universidades públicas no mundo, as principais, pelo menos as principais universidades públicas, são autônomas financeiramente. Só que cada um segue um modelo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, a universidade faz um acordo com o governo do estado, ou da província, no caso do Canadá, um acordo de longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, o reitor ou a reitora sabe o que vai esperar no ano seguinte, não há surpresas. Quer dizer, há possibilidade de fazer um planejamento de médio e longo prazo, como as 3 universidades públicas paulistas vêm fazendo. Então, precisamos desmistificar isso. Eu insisto sempre que encontro algum parlamentar, deixando claro, não foi nenhuma benesse especial para as universidades estaduais paulistas. Foi uma coisa lógica que foi conquistado em 1989 e, como resultado, o resultado já está aqui. Em 30 anos, essas 3 universidades deram uma resposta ao contribuinte paulista. Outra coisa que tem que ficar claro é que as universidades e a FAPESP já estão sendo prejudicadas. Porque, como nós dependemos de uma porcentagem do ICMS, nós, desde março, temos nossos recursos já reduzidos, bem reduzidos, comparados com o que eram previstos. Só a USP, a Secretaria da Fazenda, fez uma previsão de uma redução de 600 e poucos milhões. Nós estamos sendo mais otimistas que o secretário Meirelles e estamos trabalhando em alguma coisa em torno de 300 milhões de redução dos recursos. São 300 milhões, eu deixo claro, acho que já foi frisado aqui, nós pagamos nossos funcionários, então 80%, 90% dos gastos das universidades é com a folha de pagamento, que você não pode mexer. Então, a folga que os gestores têm é somente com 10%, no máximo 15% do orçamento, que é o custeio. E mesmo a boa parte do custeio também já está bem presa. Então, é isso que é uma coisa importante. E, curiosamente, aí o Marcelo falou, e eu reafirmo, nessa pandemia, houve uma redução dos recursos repassados pelo Estado e o aumento de alguns custos nossos muito importantes. Na área da saúde, por razões óbvias, mas também não podemos esquecer nos gastos de permanência estudantil, que na USP a gente chama de acolhimento. Porque nós fomos obrigados a fornecer e fornecemos milhares de modems ou chips de telefones para que os nossos alunos possam continuar, os alunos mais necessitados possam continuar
participando das aulas remotas. Então, houve um aumento de gasto em certos setores com a redução desses custos. E a pergunta que foi feita no início pelo nosso moderador, o professor Hélio Dias, foi: e o prejuízo? Eu digo, meu caro amigo Hélio, o prejuízo já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós estamos nos últimos... Bem, o ano passado perdemos um tempo enorme com uma CPI que a gente sabia que não ia dar em nada, mas que demandou para as gestões das 3 universidades um tempo enorme. E agora, os três reitores que estão aqui, nos últimos 3 meses, nós fizemos outra coisa. 7 dias por semana, de tentar discutir, barrar as cláusulas mais danosas desse projeto de lei, explicar isso tudo para a comunidade, explicar isso tudo para os nossos parlamentares, explicar isso tudo para os nossos governantes. Tivemos inúmeras reuniões no Palácio do Morumbi, inúmeras reuniões com os deputados de todos os partidos. Eu, pessoalmente, devo ter falado com pelo menos 3 ou 4 dezenas de deputados, alguns falando várias vezes. Então, isso já é um prejuízo para a universidade, porque os gestores, em vez de se concentrarem, de repensarem como meus colegas do exterior fazem, e como vai ser o retorno em 2021, qual vai ser as novas políticas, como nós vamos nos preparar, vamos conduzir as pesquisas, o que nós estamos fazendo? É como vamos garantir a sobrevivência das universidades. Então, já está sendo prejudicado. Certamente, a Unicamp, o Unesp e a USP, hoje, tendo os seus dirigentes enfurnados, lutando para tentar garantir a sua autonomia, já está tendo prejuízo. Porque nós não estamos tendo tempo de sentar, discutir, planejar, programar inovações para essas universidades que são fantásticas, padrões internacionais. Não estou fazendo autoelogio, padrões internacionais. Em qualquer avaliação, essas 3 universidades deveriam ser motivos de orgulho da nossa sociedade e não motivo de descrédito, como está sendo feito. Muito obrigado. Muito bom, excelente depoimento. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Luiz Mello, atualmente diretor científico da FAPESP, para falar um pouquinho sobre como, pelo lado da FAPESP, ele vê toda essa situação da PL 529. Por favor, Luiz Eugênio. Obrigado, Hélio Dias, excelentíssimo deputado Sérgio Vitor, magníficos reitores, Varran, Sandro, Marcelo, todos grandes amigos. Eu escrevi um breve texto aqui para não me perder no tempo e para falar sobre, especificamente, o projeto de lei 529, e adicionando a ele a proposta de lei orçamentária 627, que foi apresentada na Assembleia Legislativa na semana que passou. Então, o governo tem hoje em tramitação na Alesp 2 projetos de lei que dizem diretamente respeito à FAPESP, o 529 e o 627. Somados, os 2 podem resultar em perdas da ordem de 900 milhões de reais no ano que vem, 2020, só para a FAPESP. A perda de 900 milhões de reais praticamente fecha a FAPESP. O apoio aos testes da vacina em curso no Butantan, apoiados pela FAPESP e o Todos pela Saúde, somem. A inauguração do centro de pesquisas com a IBM se transforma em letra morta. As parcerias em curso com a GSK e com a Shell, ambas sendo renovadas, ficam muito dificultadas. Todas as iniciativas representam o aporte de recursos da FAPESP em conjunto com recursos privados para a geração de ciência, de aplicação imediata, para a geração de tecnologia, para o crescimento dos brasileiros de São Paulo e para os brasileiros de todo o Brasil. Um conhecimento básico de todo bom gestor diz respeito a preparar-se para o pior. Pois bem, para a FAPESP, o pior cenário, desde que foi enviado o projeto de lei orçamentária do próximo ano, é o da perda de recursos da ordem de 900 milhões de reais para o ano que vem.
Qual a organização que sobrevive a um desmonte dessa magnitude? Qual a consequência das bolsas de 9.001 estudantes e pesquisadores serem cortadas? Ciência é inútil até que você precisa de uma vacina. Ciência é inútil até que você, por meio dela, consegue entender que certos remédios não funcionam contra a Covid. Ciência é inútil até que você, por desconhecer o passado e o presente, destrói o futuro. A FAPESP foi construída com a sabedoria de governadores e legisladores iluminados. A FAPESP, ao longo dos seus 58 anos de existência, vem sendo mantida e ampliada graças à sabedoria de governadores e legisladores com visão de futuro. Eu, pessoalmente, não acredito que a proposta do governo com o PL 529 e o PL 627 seja de subtrair 900 milhões de reais da FAPESP. Mas, como gestor, é para isso que eu tenho que me preparar. Ciência é inútil, até que você, por desconhecer o passado e o presente, destrói o futuro. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do evento. Bom, deputado Sérgio, por favor, então, eu queria que você, a partir desses 4 depoimentos, se você pudesse, claro, ver como que você está vendo essa situação dentro da LESP e ver como que esse grupo que está aqui poderia te ajudar, de alguma maneira, né, a gente evitar esse pior. Inclusive, essa situação dramática que o professor Luiz Eugênio colocou, porque você sabe muito bem que a FAPESP, ela não só apoia as 3 universidades que estão aqui, mas apoia todo o sistema que existe no estado de São Paulo, as universidades federais, as universidades privadas, Mackenzie, Mauá, FEI, enfim. Então, o prejuízo vai ser enorme. Como é que você vê essa sequência? Por favor, deputado. Boa tarde, Hélio, e boa tarde aos amigos da IVPESP, e ótima tarde aí também os meus amigos reitores Marcelo, Varran e Sandro, e o diretor da FAPESP, Luiz Melo. Bom, eu assino embaixo de tudo que vocês falaram, até foi bom eu ter ficado por último aqui, que eu não preciso, nem conseguiria complementar mais as consequências danosas aí da aprovação do PL 529 do que vocês que estão vivendo isso na prática. Mas ao longo dessas semanas, desde que o projeto foi protocolado aqui na LESP, o que eu fiquei pensando aqui, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, como deputado estadual, como vocês falaram aí, defensor da causa, era, ao invés de pensar as consequências, quais são as causas? Por que esse projeto chegou aqui e por que o governo está brigando tanto para manter esse artigo que justamente tira dinheiro das universidades e da FAPESP? O que eu consegui fazer uma leitura aqui, tá bom? E aí queria compartilhar com vocês, porque eu realmente acredito que esses são os problemas que a gente tem que atacar, independente do 529 agora. O 529 vai ser votado hoje, provavelmente, ou nessa semana. A gente está conseguindo manter em obstrução, mas como já falei para vocês, a nossa batalha agora é no curto prazo aqui para tentar manter as pessoas em obstrução, para tentar fazer com que esse projeto não seja aprovado e de alguma maneira a gente consiga tirar isso. Mas eu vi aqui 3 grandes causas para esse projeto estar aqui, e eu acho que o que eu vou falar aqui foi corroborado pelos discursos, especialmente dos reitores. O primeiro, esse projeto 529 demonstrou quão vulnerável os 4 estão, né? As universidades e a FAPESP. E aí eu não conhecia, não sabia que você estava escrevendo esse livro, Sandro, mas adoraria recebê-lo assim que vocês terminarem. Como você mesmo mencionou, foram 7 grandes ameaças que vocês tiveram nos últimos poucos anos. Então, o sistema, seja de financiamento ou de possibilidade de planejamento de longo prazo, como disse o Varran, não te dá segurança nenhuma. Vocês estão numa situação muito vulnerável e, de alguma maneira, a gente precisa atacar esse problema. Não estou aqui também para dar soluções, estou aqui, acho que, como um braço, como um membro do Legislativo, disposto a ajudar e a construir em várias mãos a solução. O segundo para mim, importante, é o quão dependente também a gente continua de recursos públicos. Claramente, vocês 4, na verdade, né, têm tido várias ótimas iniciativas para atrair dinheiro privado e têm conseguido fazer um bom trabalho. Agora, como a gente acelera esse processo? É um desafio legislativo? É um desafio regulatório, cultural? Não sei, mas acho que é uma discussão que a gente tem que ter também para levar adiante.
O terceiro, e aqui eu falo não como deputado, porque eu tenho, e como presidente da comissão, tenho vivido mais esse tema, mas como alguém até ter chego aqui, é o próprio reconhecimento da sociedade para essas 4 entidades, né? E quando eu digo reconhecimento, não é por desdém do trabalho, assim, a gente precisa de alguma maneira aproximar mais a sociedade do excelente trabalho que vocês estão fazendo em todas as áreas. Eu sei que é um desafio enorme também, né? Como é que a gente vai fazer chegar o que a gente brinca aqui, né? No afegão médio, todo o bom trabalho que vocês estão fazendo, mas eu realmente acho que trazer a opinião pública, fazer com que as pessoas, de novo, comuns, né, fora da nossa bolha, seja aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, como do mundo acadêmico, como é que a gente consegue atrair essas pessoas e fazê-las entender e reconhecer o trabalho que está sendo feito. E aí, ao longo desse último ano, a gente teve, eu reforço o agradecimento aqui para os 4, a gente teve excelentes sessões aqui na Assembleia, dentro da comissão, né, onde a gente pôde discutir, nos momentos que vocês vieram prestar contas, que é como se diz aqui na LESP, a gente pôde discutir alguns temas importantes para as universidades e para a FAPESP, mas também nas conversas ou nas visitas que eu fiz, e vocês mencionaram aqui também alguns problemas graves, ou alguns problemas não, mas desafios graves que vocês têm que lidar no dia a dia, como a grande parte do orçamento de vocês que vai para a Previdência, por exemplo. O Marcelo aqui mencionou a grande parte do orçamento e como subiu a carga do trabalho no hospital aí da Unicamp. E também, no caso do Sandro, mais da Unesp, o desafio que tem de fazer uma gestão de tantos campi espalhados por todo o estado de São Paulo. Eu acho que são desafios que, de alguma maneira, não são tarefas nada fáceis, né? Até como eu falei no meu último discurso, para todo problema complexo sempre tem uma solução simples, elegante e completamente equivocada, mas eu acho que são problemas que a gente tem que enfrentar, tem que bater de frente, e o quanto antes a gente começar, melhor. E reforço aqui, né, a gente fez, inclusive, nesse ano passado também, um seminário aqui para a gente discutir a reforma tributária, que a gente nunca sabe quando isso vai ser aprovado. Às vezes ela vem à tona com mais velocidade, parece que vai ser aprovado esse ano ainda. Às vezes parece que vai demorar um pouco mais. Vai ser incluso o ICMS na reforma? Não vai. A gente precisa discutir como é que a gente vai manter e garantir o financiamento de vocês, porque senão, independente de CPI, independente de um PL 529, daqui a pouco a gente vai estar tendo que discutir novamente o financiamento das universidades, tirando vocês do que vocês fazem melhor, que é planejar, pesquisa, ensino, que é a grande vantagem competitiva do Estado de São Paulo. Então, de alguma maneira, eu só queria reforçar aqui que eu estou à disposição, que eu acredito que uma parte das causas do desafio que a gente está vivendo hoje está dentro desses 3 eixos. Acho que foi o Varran que disse aqui muito bem, né? Quando você conversa aqui nos bastidores, muita gente acha e defende isso. As universidades têm privilégios, elas recebem muito dinheiro e agora chegou a hora delas darem sua contribuição também. E aí, quando você recebe um contra-argumento desse, a gente não adianta mostrar o papel, não adianta mostrar a realidade, sabe? Esse que é o sentimento. Parece que a pessoa não quer ver o que está diante dos olhos dela, né? Como funciona o financiamento das universidades. Então a gente precisa tentar trabalhar na causa para que a gente comece a minimizar esses riscos, para que não tenha um PL 530 no ano que vem e a gente, infelizmente, tenha que discutir esse mesmo tema lá na frente. Acho que como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, um dos objetivos é conseguir fazer vocês, reitores e FAPESP, como o Varra disse, poder começar a planejar 10, 20 anos para frente e não sofrer interferência política nas decisões, não sofrer interferência política no seu orçamento, que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Reforço, fico à disposição de vocês para a gente retomar esses temas, para a gente, de alguma maneira, tentar atacar o que eu considero as causas. Queria ouvir a opinião de vocês também, se vocês concordam comigo, mas se a gente não atacar a causa ou as causas, todos os anos a gente corre esse risco, porque a gente está numa situação muito vulnerável de alteração do combinado aí. Bom, eu queria só também, Sérgio, agradecer muito o seu depoimento. Eu penso que essas propostas suas para a sequência, né, após essa avalanche da PL 529, mas assim, concretamente agora, quer dizer, a gente hoje deve o processo continuar, né? Como que você vê, se há alguma sugestão que os reitores que estão aqui, e o próprio Luiz Eugênio da FAPESP, que a gente pudesse tentar, pelo que eu entendi, você vê que provavelmente esse projeto vai ser ainda votado essa semana, né?
há alguma forma de evitar o pior? Olha, a gente ainda acredita que há chance de obstrução e de que esse projeto não seja votado e que aí a gente forçaria o governo a repensar algumas cláusulas, né? Eu realmente não sei, a gente está tentando conversar, discutir com o governo, o que me parece que são as cláusulas mais inegociáveis, me parece que são vocês e a questão do ICMS. Por quê? Porque é onde tem mais dinheiro. Eles querem resolver um problema de curto prazo, que é o rombo de 10,4 bilhões. Da onde que eles vão conseguir tirar dinheiro no curto prazo? As duas grandes soluções deles, né, como o próprio Luiz disse, ali tem uma capacidade só na FAPESP de 900 milhões de reais, ou seja, 10%, praticamente 10% do rombo do ano que vem, eles conseguiriam tirar da FAPESP. Então, para mim, esse é o sentimento, de que vocês estão numa situação mais difícil de negociação. Então, a nossa estratégia aqui na Assembleia é tentar barrar o projeto como um todo. Entendeu? Eu não consigo ver o governo hoje, apesar de ter, até faço questão de mencionar aqui, a senadora Mara Gabrilli não só cobrou um compromisso do governador na campanha, como agora também soltou um vídeo, imagino que tenha sido essa semana, cobrando um posicionamento do governador para... Acho que ali ela menciona mais especificamente a FAPESP, se eu não me engano, eu não consegui assistir o vídeo, me mandaram aqui agora, mas a nossa defesa são das universidades estaduais e da FAPESP. Esses são os desafios. Eu acho que aí eu já falei aqui nos bastidores, mas reforço para quem está nos assistindo, conversem com os deputados, vejam com eles, se vocês tiverem acesso a algum deles, cobrem um posicionamento, porque na pior das hipóteses, se houver a oportunidade da gente conseguir negociar um artigo ou outro, a gente vai tentar, obviamente, tirar o artigo que tira dinheiro das universidades e da FAPESP. Bom, aí eu passo a palavra aí para quem quiser fazer algum esclarecimento. Por favor, Marcelo, pode falar. Bom, queria agradecer o debate interessante, as palavras, eu também logo vou precisar sair. Queria comentar um assunto que não foi mencionado, que eu acho que é fundamental e que diz respeito às boas práticas em administração pública. Eu acho que ao retirar recursos de um passado, como está acontecendo agora, de 2019, você acaba desestimulando a boa prática de gestão responsável. Então você nunca mais, creio eu, terá qualquer administrador público arriscando guardar dinheiro no final do ano para projetos de longo prazo, para projetos mais de longa duração, para ter reservas para momentos difíceis. Ou seja, a gente quebra uma relação de confiança fundamental para a boa prática de administração. Então esse é um aspecto que várias vezes a gente comentou, mas desta vez a gente ainda não tinha levantado. Eu acho que é fundamental colocar, ou seja, as universidades e a FAPESP fizeram o trabalho de casa. O fato de ter superávit significa que estão adimplentes, que não precisaram pedir empréstimo, que não precisaram pedir contrair dívidas, que tem uma saúde financeira adequada. E justamente é isso que nesse momento está sendo atacado. Seria mais fácil ter feito gestão desastrosa, pedir dinheiro ao governo, e nesse caso ninguém estaria sendo usurpado aí dos seus recursos nesse momento. Então esse é um fator fundamental. Além disso, acho que aqui completando o que o Luiz colocou, naturalmente a questão da ciência ela aparece e é fundamental, mas a população do estado de São Paulo verá as consequências diretas desta ação quando a gente tiver que, inevitavelmente, fechar leitos, diminuir o atendimento nos nossos hospitais, diminuir as políticas de atendimento aos estudantes, e isso terá consequências sérias para o nosso estado de São Paulo como um todo. Então, acho que é isso que é importante colocar neste momento tão crítico. Obrigado. Perfeito, Marcelo. Eu queria fazer uma colocação, se eu posso? Sim, claro. Bom, concordo com o deputado, né, anotei até a síntese dele, né, as 3 frentes tão necessárias, né, para repensar, para não termos, né, a 530 ou outras, né, e elas são
muito boas, né? Desde a questão do aspecto da nossa vulnerabilidade, né, enquanto a receita vinculada, a nossa dependência, né, principalmente com a fonte 1, né, eu vejo aí um grande avanço. Eu concordo contigo, não passa até pela questão cultural, né, a questão da filantropia que ainda é nascente no nosso país e que poderá contribuir, né, e a questão da legitimidade para com a sociedade. Concordo nos 3 aspectos, mas o que eu queria acrescentar aqui é que quando o Hélio disponibilizou para o grupo, né, que ele administra, a tabela dos votos, eu me senti muito frustrado. Por quê? Porque a Unesp, ela sempre foi muito, na sua história, né, isso também está no livro, ela sempre foi um alvo muito fácil de convencimento para atender desejos paroquiais. Então, os legisladores fizeram muito isso na história. E é por isso que hoje, ou seja, o governo, ao invés de refletir seriamente num sistema de educação sustentável no longo prazo, né, acabou cedendo a essas pressões. E desde o início, no primeiro ano de gestão, Sérgio, eu recebi dezenas de deputados, líderes políticos das unidades, dos diversos municípios, pedindo novos cursos, novos campos da Unesp. Eu falei, não. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos discutir primeiro a sustentabilidade da instituição. E quando eu olho naquele painel, né, deputados que sempre colocam essa necessidade de fazer os atendimentos paroquiais com os interesses próprios, eu me senti muito... para mim, foi horrível ver aquilo. E fiquei surpreso com o seu partido, né, que sempre veio com um discurso diferente, né, eu tive a oportunidade nesse PL conversar contigo com o Daniel José, e o posicionamento do seu partido ali, muito interessante, né, ou seja, é um partido que vem com um debate, vem propondo debate, a discussão, né, inclusive essa de se buscar uma não dependência total ou visceral da fonte 1 do ICMS, e a posição de vocês favorável a nós. Isso é claro que tem muita influência, talvez, da sua presença como o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, então, mas outros deputados, que inclusive tinham prometido apoio, né, acabaram votando e não ajudando a obstruir a matéria. Isso foi bastante decepcionante, fiz questão de encaminhar, né, o quadro do Hélio, né, que ele mandou para a gente, para diversos desses deputados. Né. Então, novamente, agradeço o seu trabalho lá e desejo aí que você consiga, né, reverter mais votos, já que a sua voz, né, é a voz que está lá na plenária, e nós lidamos com a voz, como já disse aqui, e nós precisamos atuar, né, com bastante racionalidade no convencimento de que isso pode começar a destruir aquilo que foi construído pegando a 1934, ou seja, por 8, quase 9 décadas de trabalho intenso pensando no futuro dessa nação e desse Estado. Uma complementação, Varran, Luiz Eugênio. Varran. Liga o teu microfone, Varran. Já liguei. Agora. O deputado fez uma colocação que me deixou um pouco preocupado, porque é uma informação não correta. Supor que as universidades tenham 1 bilhão para dar para o governo é uma suposição, vamos dizer, primária, imaginando que o balanço reflete de recurso financeiro disponível. Das 3 universidades, a que tem dito superávit financeiro maior é a USP, com 650 milhões, algo próximo a 650 milhões. E os 650 milhões da USP, eu fiz questão, inclusive, de mostrar para o Executivo, 100 milhões são de recursos externos, não públicos, ou então públicos mais governo federal, governos de outros países, fundações internacionais, quer dizer, recursos que entraram na USP para poder fazer alguma pesquisa dentro da USP. 210 milhões são recursos das unidades.
A USP é descentralizada. Não somos tão descentralizados contra a Unesp, mas a USP, pelo seu tamanho, funciona descentralizado. Os diretores de unidade têm muita autonomia e assinam por mim muitos documentos e contratos, até um certo limite, e depois tem que vir para a reitoria. São recursos que certamente a unidade tem, porque assumiu algum compromisso. Então, por aí já foi a metade. A outra metade, eu acabei de falar, este ano, o governo estadual, a Secretaria da Fazenda, prevê que nós vamos ter uma redução de 600 milhões de reais do nosso orçamento. Nós estamos achando que é uns 300, então a outra parte está cobrindo esse déficit que estamos tendo esse ano. Então, meu caro amigo Sérgio Vitor, acho que é mais uma coisa ideológica, na minha opinião, do que de fato vão conseguir tirar 1 milhão de reais das 3 universidades. Eu estou achando que é mais uma questão de princípio, porque certos burocratas que estão no governo, eles acham que a autonomia e vinculação de orçamento é uma coisa desastrosa para a administração pública. Então, tanto a autonomia quanto a vinculação tem que ser combatida. Porque, honestamente, nós não temos isso disponível financeiramente para passar para o governo estadual. Isto o próprio governo sabe, porque as nossas contas são abertas, inclusive as nossas contas bancárias, o governo tem acesso. Então, deputado Sérgio Vitor, eu estou achando que talvez a nossa situação é mais ideológica. Tem que quebrar esse privilégio das universidades e da FAPESP, sem dúvida, Luiz, e da FAPESP, porque isso vai contra uma gestão pública, na opinião deles. Não sei. Sérgio, deixa eu só complementar o que o Varran falou dessa questão ideológica. Há muita gente que entende que muitas das coisas que estão acontecendo têm a ver com eventual trabalho de tentar desestabilizar o ensino superior público do Estado de São Paulo, favorecendo eventualmente a iniciativa privada do ensino superior. Você vê que esse tipo de componente faz parte dessa estratégia que está acontecendo hoje? Não, Hélio, eu acredito que não. Porque, Hélio, vamos ser realistas. No mundo todo, mesmo quando nós falamos universidades privadas, se você pegar as top 10, que são universidades privadas, tirando as britânicas, ou a maioria delas são privadas, são de gestão privada, elas continuam recebendo recursos públicos em larga escala. Tem anos que a MIT, quase 85% do seu orçamento vem do governo federal. Então, você pode melhorar, e aí nesse aspecto até isso acontece, melhorar a gestão, usando uma gestão privada. Mas as universidades públicas paulistas, como são autônomas, nós temos a capacidade de gestão, um dinamismo de gestão melhor que as outras autarquias. Eu fui presidente do IPT, que é uma empresa, e eu tinha muito mais dificuldade de poder fazer gestão do IPT do que na USP, porque a USP é uma autarquia de caráter especial. Então, se você for pensar, não há como evitar recursos públicos para desenvolver o conhecimento, seja numa universidade pública, tipicamente, ou seja numa universidade privada de qualidade que faça pesquisa, como existem nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós também temos universidades privadas de qualidade. Só que no estado de São Paulo nós temos várias privadas de qualidade que fazem pesquisa de boa qualidade. Sérgio. Eu só queria fazer uma correção, Varran. Quando eu mencionei o quase 1 bilhão de reais, eu não falei do que está sendo discutido na casa, eu apenas citei os 900 milhões que o próprio Luiz disse estar se preparando para o máximo. Eu não... A gente tem que olhar ainda, o que o governo diz é que ele quer fazer a raspagem do saldo superavitário de 2019, né? Então aí vocês sabem quanto que tinha ali, mas quando eu mencionei 1 bilhão foi apenas em menção ao que o Luiz tinha falado, que ele está se preparando para o pior. Desculpe, deputado. Então, não, tudo bem, tranquilo.
Isso aí. Luiz, quer completar alguma coisa, Luiz Eugênio? Sim, obrigado, Hélio. Eu acho que tem um aspecto importante que diz respeito a como anda hoje a arrecadação tributária do Estado de São Paulo. Os dados que a gente tem das transferências do Tesouro do Estado em setembro indicam que o mês de setembro representou 4% de aumento, 2020, o realizado, relativo a 2019. A grande crise que nós tivemos no Estado de São Paulo, ela se referiu aos meses de maio e junho, com quedas um pouco abaixo e depois um pouco acima de 20%. Mas a curva, ela, porque tudo indica, o que a gente olha para o passado, está sendo uma curva em V, um V bastante profundo, com um pico ali entre maio e junho, e com uma recuperação aonde hoje, em setembro, nós já estamos 4% à frente do que estávamos em 2019. O ponto importante é que o projeto de lei 529, ele não busca trazer recursos para o Estado de São Paulo no corrente ano. Ele traz recursos para o Estado de São Paulo para o ano que vem. Mas como é que fica isso, se o grande déficit que se imagina é no corrente ano? Então, tem uma inconsistência importante aí que tem que ser trabalhada também, que é um ponto de argumentação. É isso. Por favor, Sérgio. Ô, Luiz, esse é um bom ponto, é que dentro das argumentações do governo, esse ano, apesar da queda de receita ter sido grande, como você mesmo mencionou, tiveram algumas parcerias com o governo federal que fizeram com que a receita desse ano não caísse. Então foi prorrogado, né, foi adiado o pagamento da dívida do Estado com o governo federal, e o governo federal também repassou muito mais recursos para os estados para fazer essa composição de receita. Então, apenas por isso que este ano, em tese, o governo do estado vai ter receita suficiente para cobrir suas despesas. Estou falando aqui, isso é fato, né, porque o governo federal repassou muitos recursos. Discordo, como já falei para vocês, do PL 529, mas ano que vem o governo federal vai sim voltar a cobrar a dívida do estado. Então, que temos um problema é fato, que teremos um rombo, provavelmente sim, né, acho que mesmo a gente conseguindo recuperar aqui a economia, como você falou, em V, talvez a gente não tenha a receita esperada para o ano que vem. Esperamos que sim, né? Todo mundo espera que sim. O que eu discordo é como o governo está tentando resolver o problema dele. Mas que a gente deve ter uma queda de receita, eu acho também, especialmente porque, para mim, até foi uma das minhas falas no discurso, a gente tem um ambiente de negócio tão complexo que quase todas as pessoas que foram demitidas e uma falta de competitividade e produtividade, né, uma baixa... uma população com baixo estudo e baixa produtividade, infelizmente a gente não vai conseguir retomar da maneira que os países desenvolvidos estão retomando. Então a gente vai sofrer por causa dos nossos próprios desafios, até a própria reforma tributária, enfim. Então eu acho difícil a gente conseguir retomar a economia na velocidade que a gente gostaria. Mas, de novo, para mim, sempre a solução para o governo é reduzir despesas acessórias, né? Bom, a gente está se aproximando aí das 15 horas, que foi o horário que eu sei que o Marcelo tem que sair, o próprio deputado também. Então, eu queria, assim, rapidamente dar aí um minuto e meio para cada um, para as considerações finais, para a gente poder encerrar, começando com o Marcelo. Obrigado. Eu também queria agradecer novamente a oportunidade. É sempre importante discutir estas questões e mostrar o perigo que a gente está correndo. Eu tenho dito, sem medir palavras, que a gente está realmente numa situação desesperadora. Vejam que é importante destacar, esse rombo é do governo e não das universidades. As universidades fizeram, e a FAPESP fizeram o seu trabalho de casa, fizeram uma boa gestão, então não podem ser penalizados por essa questão. Eu acho que isso é algo que é fundamental e certamente, de novo, usando aí a metáfora que o Sandro gosta de colocar, a gente vai estar dando o dito popular. Na minha opinião, muito evidente, o governo, neste caso, está dando um tiro no pé. Realmente está atacando os principais parceiros para a resolução do problema no momento de crise, e isso
é realmente inaceitável. Eu realmente continuarei até o último momento, continuaremos discutindo, trabalhando, iremos até as últimas consequências nas universidades públicas e na FAPESP. Temos conversado todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos, feriados, e estamos dispostos a lutar por este patrimônio que acreditamos que é a autonomia universitária no modelo do Estado de São Paulo. Então, agradeço. Eu já também vou pedir desculpas que logo eu já vou sair de fininho aqui para iniciar aqui a nossa discussão interna no Conselho Universitário da Unicamp. Agradeço a participação e obrigado. Sandro. Oi, Hélio. Eu gostaria de usar esse meu último minuto para enaltecer os visionários. Acho que foi muito dito aqui, né? As pessoas que desde lá na derrota, na Revolução Constitucionalista, essas pessoas que pensaram no futuro do Estado de São Paulo e hoje, sem dúvida, é um ente da federação muito importante, né? Então, gostaria de enaltecer o trabalho de todos esses intelectuais, professores, governadores e legisladores, e agradecer novamente o trabalho do deputado, e trazer aqui o que eu considero que é importante, é a visão de investimento. Está se investindo em educação, certo? A população que paga seus impostos, essas famílias conseguem ter parte de volta na forma de educação de qualidade para os seus filhos, no investimento, no desenvolvimento de produtos, e o Varran e o próprio Sérgio Vitor tocaram na questão do Estado empreendedor, e que eu defendo muito. Ou seja, que está no livro O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, ou seja, por trás da Apple não tem só o visionário. Por trás da Apple tem um investimento de peso do Estado americano nas universidades, né? E os empreendedores que conseguem enxergar essas descobertas, né? Isso que a universidade começa a produzir lá e transforma isso num grande produto. Então, Sérgio Vitor, desejo aí que você continue legislando, né, na direção de ter um Estado que continua pensando no grande trunfo que nós temos, que é manter esse sistema de ensino superior, ciência e tecnologia e inovação robusto no Estado de São Paulo, para trazer riqueza para todos os brasileiros. Eu também reforço os agradecimentos, Hélio, reforço o trabalho que o deputado vem fazendo. Apenas eu quero ressaltar que nós estamos defendendo a autonomia. Eu já falei até num texto que a autonomia não é privilégio, muito pelo contrário, é responsabilidade das universidades, porque nós acreditamos que somente com a autonomia é possível manter instituições de qualidade de ensino e pesquisa. E os três reitores, aí eu posso falar em nome do Sandro e do Marcelo, nós estamos convictos que realmente a autonomia fez a diferença para as universidades estaduais paulistas, e nós vamos lutar por ela sempre, 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 mesmo que tenhamos obstáculos muito grandes a superar. Eu quero encerrar dizendo que pode parecer difícil, pode parecer meio utópico, mas manter instituições de qualidade, como as três universidades públicas paulistas e a FAPESP, fez sim a diferença para o nosso Estado. Muito obrigado. Luiz Eugênio. Obrigado, Hélio. Obrigado, deputado Sérgio Vitor, reitores. Eu quero aqui falar o óbvio, mas o ponto é, hoje à noite, o projeto de lei 529 vai, mais uma vez, ser discutido e possivelmente vai ser votado. Nós estamos reunidos hoje aqui justamente porque ele ainda não foi votado. Então, nesse sentido, é uma luta que ainda está em curso. Essa luta depende da força de todos nós, depende da mobilização, da nossa capacidade de mobilização da Assembleia Legislativa, dos constituintes paulistas. E, nesse sentido, o meu discurso, a minha fala, teve claramente o viés de buscar mobilizar a comunidade acadêmica, porque, sobretudo, é o público do IVPESP, mobilizar
os nossos contatos parlamentares, de maneira que a gente consiga ter um sucesso nessa disputa, nessa discussão desse projeto de lei 529, e que o resultado, ao final, possa ser o mais positivo possível ou o menos danoso possível para as 3 universidades estaduais paulistas e para a FAPESP. As funções que nós fazemos, nós mesmos acreditamos piamente nelas, e a evidência científica que existe no mundo é enorme. Claramente, o poder do Estado é fundamental, e é o poder do Estado que tem a capacidade de induzir uma geração de riqueza como que nós temos no nosso estado de São Paulo, e que em grande medida é decorrência das 3 universidades estaduais paulistas e da FAPESP. Então, eu quero encerrar pedindo que todos continuem mobilizados, acionando seus contatos, para que nós consigamos reverter essa votação na Assembleia Legislativa, que é o fórum de ação nesse momento. É isso. E, mais uma vez, parabéns, Hélio, pela iniciativa. Só queria, antes de passar a palavra final para encerramento do deputado Sérgio, dizer que nesses últimos dias a gente teve 2 apoios muito importantes. Um foi da senadora Mara Garabilli, como você falou, que é a deputada do PSDB. Você sabe que outro que nos ajudou e está nos ajudando é o senador Major Olímpio também. Ele fez um vídeo também, está, em particular, trabalhando na bancada do PSL, que são quase 15 deputados, né? Você sabe que, como o Sandro comentou, aquela lista dos votos, tem 5 deputados do PSL que ainda estão apoiando essa coisa. Então, ele fez hoje um vídeo muito interessante, e se você vê o senador e a senadora estiveram juntos quase 17 milhões de votos, né? O Dória, no primeiro turno, teve 6 milhões e meio, e no segundo turno ele teve 11. Então, eu espero que esses 2 vídeos, tanto da Mara quanto do senador Olímpio, possa realmente convencer muitos desses deputados, né, vamos dizer, dessa situação desastrosa que seria essa aprovação. Então, ao te agradecer, novamente, Sérgio, que eu sei que você é uma pessoa que está totalmente também voltada para resolver esse problema, queria passar, então, a palavra final para você encerrar essa nossa live. Por favor. Obrigado, professor Hélio. Só reforçar aqui meu agradecimento a você e ao IVPESP, e aos reitores, e ao Luiz, diretor da FAPESP, pelo bate-papo. Contem comigo aqui para a gente trabalhar contra o PL 529, que é a nossa briga de curto prazo, e contem comigo também para a gente trabalhar e vencer a nossa luta de longo prazo, que é um pouco do que a gente ouviu os 3 reitores e o Luiz discutindo aqui, os desafios que a gente tem, que dizem respeito à vulnerabilidade de vocês, à dependência visceral, como disse o Sandro, do poder público, e o reconhecimento também, que acho que se a gente conseguir bater de frente com esses 3 desafios, talvez a gente viva menos momentos como esse, né? Que é ter que discutir o que vai ser discutido hoje à noite e que pode atrapalhar imensamente o planejamento de longo prazo das universidades paulistas e da FAPESP. Então, contem comigo. Como vocês mesmos já falaram, pressionem os seus deputados, conversem com os seus deputados, mostrem aí os argumentos dados aqui por eles do porquê esse projeto pode ter consequências muito, muito desastrosas para o estado de São Paulo e para o Brasil, podemos dizer, né? Porque aqui é o grande motor de pesquisa da ciência e tecnologia do país inteiro. Então, contem comigo. Eu queria reforçar, né? Eu tenho aqui, pessoal, mais 5 meses como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Vou tentar me manter no cargo para os outros 2 anos de mandato, mas mesmo não estando lá como deputado estadual, vocês podem contar comigo por com a causa. Tá bom? Ótima tarde para todos aí. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Então, eu queria também, as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube,
Infelizmente, devido a essa dificuldade de tempo, a gente não conseguiu trazer coisas de lá, mas todos os comentários eu vou agora encaminhar todos eles, né? A gente tem um grupo que forma para perguntas e tal, e sugestões a gente vai estar passando. Esse vídeo eu vou estar agora fazendo imediatamente uma edição especial e vou encaminhar a todos os deputados esse vídeo daqui a pouco, para que todos eles tomem conhecimento do que a gente discutiu aqui, que quem sabe possa, a partir disso, ajudar a que esses deputados tomem uma decisão de uma forma mais correta, né? Então, agradeço de novo a todos vocês, ao Varran, ao Luiz Eugênio, ao Sandro, a você e ao Marcelo, que já saiu também. E desejando a vocês todos um bom final de dia e que essa noite a gente não seja um pesadelo para todos nós. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até logo, obrigado.